Olá a todos, meu nome é Maíra, eu sou endocrinologista pediátrica aqui da Eludicar e hoje eu vou falar um pouco sobre a suplementação de vitamina D. A vitamina D são aquelas gotinhas que as crianças tomam no primeiro ano de vida, que o pediatra passa desde a primeira consulta e mantém pelo menos até a criança completar um ano. A vitamina D, ela na verdade não é uma vitamina em si, ela é um hormônio. Então, no nosso corpo, ela ativa receptores hormonais que fazem com que a absorção de cálcio, tanto no intestino quanto nos rins, e a absorção de fósforo seja adequada. Com isso, a vitamina D garante que a quantidade de cálcio e fósforo do nosso sangue esteja sempre correta. Para que a gente precisa disso? O cálcio e o fósforo, quando são absorvidos pelo osso, eles formam cristais e que se calcificam e formam o tecido ósseo. Então, quando você pensa numa pessoa que está em pleno crescimento, ou seja, que os ossos estão se alongando, é extremamente necessário que a quantidade de cálcio e fósforo do sangue esteja sempre adequada para que os ossos consigam absorver isso adequadamente e criar novo tecido ósseo. Dessa forma, quando as crianças no primeiro ano de vida e também no segundo estão na sua maior velocidade de crescimento, uma criança até 2 anos de vida, ela dobra de tamanho, ou seja, a quantidade de centímetros que ela cresce por ano é muito grande. Essas crianças então precisam que a gente sempre garanta, que a gente tenha certeza que a quantidade de cálcio e fósforo do sangue delas esteja adequada, que elas não tenham nenhuma deficiência. Só que o problema da vitamina D é que a gente não consegue ela pelos alimentos facilmente, né? Na verdade, as únicas coisas que são ricas em vitamina D são alguns peixes, como salmão, arenque, cavala, né? Outros alimentos, como ovo, leite, tem um pouco de vitamina D, mas a quantidade que a gente precisaria comer para ter adequadamente no nosso sangue a vitamina D é muito baixa. Além disso, o nosso corpo ele até produz a vitamina D, né? Nós que somos adultos, nem todo mundo precisa suplementar ela. Por quê? Nosso corpo produz quando a gente é exposto ao sol. A nossa pele produz a vitamina D. Só que crianças pequenas que necessitam sempre ter vitamina D adequada no seu sangue não podem ser expostas ao sol, né? No primeiro ano de vida, nos primeiros anos de vida, a exposição solar com queimadura de pele aumenta muito o risco de câncer de pele. E principalmente nos 6 primeiros meses que a gente não pode passar protetor solar, a orientação é não expor as crianças ao sol. A gente pode sim dar aquele banho de sol que você deixa a criança ao ar livre, numa superfície, né, num lugar que esteja sombra, que não tenha nenhuma superfície cobrindo, né, como um telhado ou vidro, para que os raios que estão naquele ambiente eventualmente venham para a criança. Mas ainda assim é errático, né? E como a gente quer que tenha certeza que a produção de vitamina, né, que a concentração de vitamina D dessa criança, a concentração de cálcio e fósforo no sangue dela estejam adequadas, a gente precisa de outro meio que nos certifique dessa concentração normal. A fonte de alimento da criança até 6 meses é principalmente o leite materno, né? Só que o leite materno ele é baixíssimo de concentração de vitamina D. Então, temos uma criança que precisa muito da vitamina D para o seu crescimento, não pode ser exposta ao sol e a principal fonte de alimento dela não tem vitamina D também. Dessa forma que existe o consenso de que a gente precisa suplementar, ou seja, dar todo dia essa vitamina D para as crianças. A gente mantém até o primeiro ano de vida para ter certeza que essa criança garantir que ela tenha níveis adequados de vitamina D durante esse período. Existem alguns pediatras e algumas situações que a gente também suplementa até o segundo ano de vida. Isso não é nenhuma orientação, nenhum consenso, e a gente suplementa principalmente em situações que a gente ainda não tem a certeza que essa criança vai ter a produção normal de vitamina D no corpo dela. Ou seja, crianças que não são expostas muito, né, ficam em lugares abertos, brincando, não tem uma exposição solar muito adequada. Crianças que tenham a pele mais escura, que aí a produção de vitamina D delas é prejudicada porque a alta concentração de melanina
prejudica a produção de vitamina D, ou em situações que você mora em extremos de latitude muito grandes, né, que não é o caso no Brasil, mas que também a produção de vitamina D seria alterada. Além disso, algumas situações de crianças que têm alguma doença inflamatória intestinal, que não consigam absorver bem a vitamina D, ou que usem algum tipo de medicação, como alguns anticonvulsivantes ou alguns outros remédios para tratar algumas infecções, que atrapalham a metabolização e a atividade da vitamina D no nosso corpo. Ou seja, resumindo, crianças até 1 ano de vida precisam tomar vitamina D diariamente para que elas tenham a concentração de cálcio e fósforo no sangue delas adequada, que os ossos possam absorver esses microelementos para que eles cresçam saudáveis e que a criança então consiga ter seu crescimento esperado, normal para a idade dela. A partir do 2º ano de vida, existem algumas situações que a gente ainda suplementa sim. A isso você pode conversar com o seu pediatra. A dose de suplementação ela é baixa, então jamais geraria um risco de intoxicação de vitamina D, realmente para garantir que tenha concentrações adequadas no sangue. E com isso, a gente garante com certeza, nos primeiros anos de vida, um crescimento adequado e saudável. Se ficou alguma dúvida, se vocês têm algum comentário, alguma sugestão, por favor, escrevam aqui nos comentários do vídeo que a gente responde depois. Muito obrigada!